E gravando. Boa noite Boa a todos. noite. Boa noite, pessoal. Saudações. Estamos aqui mais uma vez. Somos o grupo Saber e Conhecer. Vamos dar continuidade à introdução do livro de Urântia. Hoje é dia 7 de março de 2024. Está um pouco difícil, mas não impossível. Nós vamos continuar com o livro de Urântia. Espero que isso sirva para um crescimento espiritual de todos nós. Vamos a uma oração de introdução. Vamos lá, tia Solange. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e pedir humildemente a proteção dos nossos guias espirituais, pedir que eles estejam aqui conosco, que nos deem compreensão, que nos guardem e nos protejam. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém. Assim seja, amém. Vamos lá, continuando aqui. Coisa que é sensível ao circuito espiritual do Filho, chamamos espírito. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito da mente do agente conjunto, chamamos mente. Mente como um atributo do Espírito Infinito e mente em todas as suas fases. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito material da gravidade, centrado no paraíso inferior, chamamos matéria. Matéria-energia em todos os seus estados metamórficos. Energia é um termo que usamos em um sentido inclusivo amplo, aplicado aos reinos espiritual, mental e material. Força é também usada assim amplamente. Poder tem o seu uso geralmente limitado à designação do nível eletrônico da matéria, no grande universo que é sensível à gravidade linear ou material. Poder é também empregado para designar soberania. Não podemos ater-nos às vossas definições geralmente aceitas de força, energia e poder. Há uma tal pobreza de linguagem que devemos atribuir significados múltiplos a esses termos. A energia física é um termo que denota todas as formas e fases fenomênicas do movimento, seja de ação ou seja de potencial. Ao abordarmos as manifestações da energia física, geralmente usamos os termos força cósmica, energia emergente e poder do universo. Essas expressões são empregadas frequentemente como se segue. 1. A força cósmica abrange todas as energias que derivam do absoluto inqualificável, mas que até o momento não reagem à gravidade do paraíso. 2. A energia emergente abrange as energias que reagem à gravidade do paraíso, mas que ainda não são sensíveis à gravidade local ou linear. Esse é o nível pré-eletrônico da matéria-energia. 3. O poder do universo inclui todas as formas de energia
que, conquanto permaneçam ainda sensíveis à gravidade do paraíso, são sensíveis diretamente à gravidade linear. Esse é o nível eletrônico da matéria-energia e de todas as evoluções subsequentes. Mente é um fenômeno que denota a presença e atividade do ministério vivo e também de sistemas variados de energia, e isso é verdadeiro para todos os níveis de inteligência. Na personalidade, a mente intervém continuamente entre o espírito e a matéria, e desse modo, o universo é iluminado por 3 espécies de luz: a luz material, a luz do discernimento intuitivo e intelectual e a luminosidade do espírito. Luz. A luminosidade do espírito é um símbolo verbal, uma figura de discurso que conota a manifestação da personalidade característica dos seres espirituais de várias ordens. Essa emanação luminosa não está relacionada, sob nenhum ponto de vista, à luz do discernimento intuitivo e intelectual, nem às manifestações da luz física. Modelo original pode ser projetado como energia material, espiritual ou mental, ou como qualquer combinação dessas energias. Pode estar presente nas personalidades, identidades, entidades ou na matéria não vivente. Mas o modelo é arquétipo e permanece como tal, apenas as cópias são múltiplas. O modelo original ou arquétipo pode configurar a energia, mas não a controla. A gravidade é o único controle da matéria-energia. Nem o espaço nem o arquétipo são sensíveis à gravidade, mas não há nenhuma relação entre o espaço e o arquétipo. O espaço não é nem modelo potencial. O modelo é uma configuração da realidade que já pagou todo o seu débito à gravidade. A realidade de qualquer arquétipo consiste nas suas energias, nos seus componentes de mente, de espírito ou de matéria. Em contraste com o aspecto do total, o modelo original revela o aspecto individual da energia e da personalidade. As formas da personalidade ou da identidade são modelos resultantes da energia, física, espiritual ou mental, mas não são inerentes a ela. Essa qualidade da energia ou da personalidade, em virtude da qual o arquétipo é levado a surgir, pode ser atribuída a Deus, a deidade, ao dom de força do paraíso e à coexistência da personalidade e do poder. O modelo arquetípico é o desenho mestre do qual as cópias são criadas. O paraíso eterno é o absoluto dos modelos. O Filho eterno é a personalidade modelo. O Pai universal é a fonte ancestral direta de ambos. E assim, pois, o paraíso não outorga arquétipos, e o Filho não pode outorgar a personalidade. 7. O Ser Supremo. O funcionamento da deidade no universo mestre é dual no que diz respeito às relações de eternidade. Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito, são eternos, são seres existenciais. Enquanto Deus, o Supremo, Deus, o Último e Deus, o Absoluto, são personalidades em factualização da deidade, das épocas pós-Avona, no tempo-espaço e nas esferas tempo-espacialmente transcendidas da expansão evolucionária do universo mestre. Essas personalidades em factualização da deidade são eternas no futuro, desde o tempo em que, quando e como, nos universos em crescimento, se personalizam em poder, por meio da técnica de factualização experiencial dos potenciais criativos associativos das deidades eternas do paraíso. A deidade é, portanto, dual na sua presença. 1. Existencial. Seres de existência eterna, passada, presente e futura. 2. Experiencial. Seres em factualização no presente pós-Avona, mas de existência sem fim ao longo de toda a eternidade futura. O Pai, o Filho e o Espírito são existenciais em factualidade, embora todos os potenciais sejam supostamente experienciais. O Supremo e o Último são totalmente experienciais. O absoluto da deidade é experiencial na factualização, mas existencial na potencialidade. A essência da deidade é eterna, mas apenas as 3 pessoas originais da deidade são eternas inqualificavelmente. Todas as outras personalidades da deidade têm uma origem, mas são eternas no seu destino. Tendo alcançado a expressão existencial da deidade de si próprio, no Filho e no Espírito, o Pai está agora alcançando a expressão experiencial nos níveis até então impessoais e irrevelados da deidade, que são Deus, o Supremo,
Deus o último e Deus o absoluto. Essas deidades experienciais, todavia, não são plenamente existentes agora, pois estão em processo de factualização. Deus, o Supremo, em Avona, é o reflexo do espírito pessoal da deidade trina do paraíso. E esse relacionamento associativo da deidade está agora se expandindo criativamente para o exterior, no sentido de Deus, o cétuplo, e está sintetizando-se no poder experiencial do Supremo Todo-Poderoso no grande universo. A deidade do paraíso, existencial em 3 pessoas, está, assim, evoluindo experiencialmente em 2 fases da supremacia, ao passo que essas fases duais se estão unificando em poder de personalidade como um Senhor único, o Ser Supremo. O Pai Universal, por livre escolha, alcança a liberação dos vínculos da infinitude e das correntes da eternidade por meio da técnica da trinitarização, a tríplice personalização da deidade. O Ser Supremo está, ainda agora, evoluindo como uma unificação subeterna da personalidade, da manifestação cétupla da deidade nos segmentos tempo-espaciais do grande universo. O Ser Supremo não é um criador direto, exceto como pai de Majeston, mas é um coordenador sintético de todas as atividades entre criador e criatura no universo. O Ser Supremo, agora se factualizando nos universos evolucionários, é a deidade correlacionadora e sintetizadora da divindade tempo-espacial, da deidade trina do paraíso, em associação experiencial com os supremos criadores do tempo e do espaço. Quando finalmente factualizada, essa deidade evolucionária constituirá a fusão eterna do finito e do infinito, na união perpétua e indissolúvel entre o poder experiencial e a personalidade espiritual. Toda a realidade finita no tempo e espaço, sob o impulso diretivo do Ser Supremo em evolução, está empenhada em uma mobilização sempre ascendente e em uma unificação perfeccionante, na síntese de poder-personalidade, entre todas as fases e valores da realidade finita, em associação com fases variadas da realidade do paraíso, com a finalidade e propósito de embarcar subsequentemente na tentativa de alcançar os níveis absonitos de realização da supracriatura. 8. Deus o cétuplo. Para compensar a criatura pela sua finitude de status e pelas suas limitações de conceito, o Pai Universal estabeleceu para a criatura evolucionária uma forma cétupla de entendimento da deidade e de aproximação dela. 1. Os filhos criadores do paraíso. 2. Os anciãs dos dias. 3. Os 7 espíritos mestres. 4. O Ser Supremo. 5. Deus o Espírito. 6. Deus o Filho. 7. Deus o Pai. Essa personalização cétupla da deidade, no tempo e no espaço, e dentro dos 7 superuniversos, capacita o homem mortal a alcançar a presença de Deus, que é Espírito. Essa deidade cétupla, que para as criaturas finitas do tempo e espaço, algumas vezes personaliza-se em poder no Ser Supremo, é a deidade funcional das criaturas mortais evolucionárias de carreira ascensional ao paraíso. Tal carreira, e descobertas experienciais na compreensão de Deus, começa com o reconhecimento da divindade do Filho Criador do universo local e ascende passando pelos anciãs dos dias do superuniverso e por meio da pessoa de um dos 7 espíritos mestres, até atingir a descoberta e o reconhecimento da divina personalidade do Pai Universal do Paraíso. O grande universo é o domínio tríplice da deidade da trindade da supremacia, de Deus, o cétuplo e do Ser Supremo. Deus, o Supremo, é potencial na trindade do paraíso, de quem deriva sua personalidade e os seus atributos espirituais, mas está agora factualizando-se nos filhos criadores, nos anciãs dos dias e nos espíritos mestres, de quem deriva o seu poder de todo-poderoso para os superuniversos do tempo e do espaço. Essa manifestação de poder do Deus imediato das criaturas evolucionárias evolui factualmente no tempo e no espaço concomitantemente com elas. O Supremo Todo-Poderoso, que evolui no nível de valor das atividades não pessoais, e a pessoa espiritual de Deus, o Supremo, são uma única realidade, o Ser Supremo.
Os filhos criadores, na associação de deidade, que é Deus o sétuplo, proporcionam o mecanismo pelo qual o mortal se torna imortal e pelo qual o finito encontra o amplexo da infinitude. O Ser Supremo provê a técnica para a mobilização da personalidade em poder, a síntese divina, de todas essas transações múltiplas, capacitando assim o finito para alcançar o absonito e, por meio de outras possíveis factualizações futuras, intentar alcançar o último. Os filhos criadores e as suas consortes, as ministras divinas, são participantes dessa mobilização suprema, mas os anciães dos dias e os 7 espíritos mestres estão provavelmente fixados de forma eterna como administradores permanentes do grande universo. A função de Deus, o sétuplo, data da organização dos 7 superuniversos e, provavelmente, ampliar-se-á junto com a evolução futura das criações do espaço exterior. A organização desses universos futuros, de primeiro, segundo, terceiro e quarto níveis espaciais de evolução progressiva, irá sem dúvida testemunhar a inauguração da forma transcendente e absonita de abordagem e aproximação da deidade. 9. Deus o Último. Assim como o Ser Supremo evolui progressivamente, a partir do dom antecedente da divindade, de potencial de energia e personalidade contido no grande universo, do mesmo modo, Deus, o Último, emerge dos potenciais da divindade que residem nos domínios transcendidos, tempo-espacialmente, do universo mestre. A factualização da deidade última assinala a unificação absonita da primeira trindade experiencial e significa uma expansão unificante da deidade no segundo nível da autorrealização criativa. Isso constitui o equivalente, em poder-personalidade, da factualização da deidade experiencial no universo, das realidades absonitas do paraíso, nos níveis de manifestação de valores tempo-espacialmente transcendidos. A complementação de tal desdobramento experiencial tem por fim permitir um destino último, de serviço, para todas as criaturas do tempo e espaço que tiverem atingido níveis absonitos por meio de uma realização completa do Ser Supremo, por intermédio do Ministério de Deus, o sétuplo. Deus, o Último, é um designativo da deidade pessoal, funcionando nos níveis absonitos da divindade e nas esferas do supratempo e do espaço transcendido do universo. O último é uma manifestação supra-suprema de factualização da deidade. O Supremo é a unificação da trindade, segundo é compreendida pelos seres finitos. O último é a unificação da trindade do paraíso, segundo é compreendida pelos seres absonitos. O Pai Universal, por meio do funcionamento da deidade evolucionária, está factualmente empenhado no ato, estupendo e surpreendente, de focalização da personalidade e de mobilização do poder nos seus respectivos níveis e significados para o universo, dos valores da realidade divina nos âmbitos do finito, do absonito e mesmo do absoluto. As 3 primeiras deidades do paraíso, eternas no passado, o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito, estão no futuro eterno para complementar-se em personalidade pela factualização experiencial das deidades evolucionárias coligadas, Deus o Supremo, Deus o Último e, possivelmente, Deus o Absoluto. Deus o Supremo e Deus o Último, agora evoluindo nos universos experienciais, não são existenciais, não são passado eternos, são apenas futuro eternos, e eternos tempo-espacialmente condicionados e eternos transcendentalmente condicionados. Eles são deidades de dons supremos, últimos e possivelmente supremo-últimos, mas experimentaram origens históricas no universo. Nunca terão um fim, mas tiveram sim um começo para suas personalidades. São, na verdade, factualizações dos potenciais eternos e infinitos da deidade, mas não são, por si próprios, nem eternos, nem infinitos incondicionalmente. 10. Deus, o Absoluto. A realidade eterna do Absoluto da Deidade tem muitas características que não podem ser explicadas inteiramente à mente tempo-espacialmente finita, mas a factualização de Deus, o Absoluto, existiria em consequência da unificação da segunda trindade experiencial, a trindade absoluta. Isso constituiria a realização experiencial da divindade absoluta, na unificação de significados absolutos,
em níveis absolutos, mas não estamos seguros no que diz respeito à abrangência de todos os valores absolutos, pois não fomos, em tempo algum, informados de que o absoluto qualificado seja equivalente ao infinito. Destinos supraúltimos estão envolvidos nos significados absolutos e em uma espiritualidade infinita, e sem que essas duas realidades sejam alcançadas, não podemos estabelecer valores absolutos. Deus, o Absoluto, é a meta de alcance e de realização de todos os seres superabsonitos, mas o potencial de poder e personalidade do Absoluto da Deidade transcende o nosso conceito, e hesitamos em discorrer sobre essas realidades, tão distantes que estão da factualização experiencial. 11. Os três absolutos. Quando o pensamento combinado do Pai Universal e do Filho Eterno, funcionando no Deus da ação, constituiu a criação do universo divino e central, o Pai seguiu a expressão do seu pensamento na palavra do seu Filho e na atuação do executivo conjunto deles, diferenciando assim a sua presença avonal dos potenciais de infinitude. E esses potenciais não desvelados de infinitude permanecem especialmente oclusos no absoluto inqualificável e divinamente envoltos no absoluto da deidade, enquanto esses dois últimos transformam-se em um único, no funcionamento do absoluto universal, que é a unidade e infinitude não revelada do Pai do Paraíso. Tanto a potência da força cósmica quanto a potência da força espiritual estão em processo de revelação. Vamos lá, pessoal. Alô, alô. Voltando aí. Vamos lá. Falta muito ainda para terminar essa introdução ou não? Olha, tá falando aqui, a gente foi 52 minutos. Ah, Tem 1h07. Não falta tanto, mas... a gente passou 52 minutos, tem 1h07 minutos. Ou seja, quase uns 20 minutos ainda. Acho que mais uma a gente então, acaba. vai ter mais uma reunião para falar sobre isso aí, né? É. É complicado, como a gente vê, mas, como eu falei, não é impossível de entender, né? Eu acho que a gente vai ter que ler realmente os dicionários, mas aos poucos, né? Desde da primeira parte que a gente tentou entender isso aí, eu estava sentindo dificuldade, continuo sentindo dificuldade, mas parece que as coisas estão fluindo. Parece que o que vai falando aí eu não sei expressar, eu não tenho vocabulário para expressar isso. Mas eu sinto que o entendimento está entrando com mais facilidade no meu subconsciente, né? Deu para entender aí que está falando agora nessa última parte aí, né? De Deus em várias fases desse superuniverso, dos 7 universos. Por isso que ele fala de Deus sétimo, Deus o último. Então, é a evolução de Deus. Em cada universo tem uma presença de Deus, mas a cada superuniverso é como se fosse a evolução maior, que ele até cita aí que ele não tem informações ainda para passar, né? Porque Vocabulário, né? Vocabulário, porque é complicado até para os grandes mestres esse tipo de explicação, né? Mas está entrando com mais facilidade. Não sei se é por causa de... Sei lá, a gente vai acostumando com o vocabulário ou a gente, sei lá, começa a buscar isso no nosso inconsciente, né? E trazer um pouco e a gente vai somando ao pouco que a gente sabe e a gente vai, sei lá, dando forma a essas palavras aí. Mas hoje foi mais fácil do que os outros dois primeiros reuniões que a gente fez sobre isso. O que vocês acham aí? É complicado, mas não é impossível. Olha, eu vou te dizer um pouco que o entendimento é complexo, porque como ele fala em palavras, é o infinito ligado ao ser maior, que vai ao sétimo, etc. Então, assim, você não consegue fazer essa correlação do ser que ele está falando, né? Você tenta visualizar, mas não consegue. Mas, como eu falei, acho que se a gente seguir as palestras de Urântia, de um grupo que já estuda Urântia, Sim. de uma outra maneira, a gente vai entender. Porque, por exemplo, quando ele fala de Jesus, ele fala exatamente que Jesus ele se tornou um criador. Tá? Isso. E respeitava o Pai. O Pai é esse ser infinito.
né? Então, Sim. Jesus já estava lá num dos níveis mais altos, se não me engano, são 7 criadores, alguma coisa assim, Isso, e é. ele escolheu, né, como nós chamamos terra, ou Urântia, ou o que for, para desenvolver. Só que, para ele fazer isso, ele era uma divindade, né, dessas deidades que ele fala, e ele teve que passar por todas as fases. Por isso que ele reencarnou, inclusive, como ser humano. Ele tinha que Sim. experimentar novamente tudo para ter o conhecimento de tudo. Então, você vê como é complexo, né? Mas quando a pessoa está explicando algo que já leu e já estudou, que nem a gente está fazendo aqui, você depois começa a entender mais ou menos o que, Isso. que é um dos seres, né? Fora Isso. o restante todo. É No o final, filho ele falou, criador que ele fala. É, verdade. no final, o que ele quer dizer é que todos nós somos energia e somos um ser só, em diversas fases, né? Nós também passamos hoje diversas fases, né? Provações, ou como queiram chamar. A gente tem esse deslumbramento e passa, muitas vezes, quem acredita em reencarnação, em outra vida, ou na mesma vida, passa diversas situações diferentes que levam como aprendizado, né? E no final, o que a gente precisa entender é que somos uma única pessoa. Sim, Eu acho que esse é o grande problema, eu diria, da humanidade, de alguns seres, é entender que nós não somos separados, somos uma única pessoa. E o sofrimento de qualquer um faz com que você vá sofrer também, não agora diretamente, mas vai sofrer também, e vice-versa, né? Quanto mais prosperidade tivesse no universo, mais prosperidade teríamos todos nós, né? Não tendo que passar por certas tribulações. Eu acho que é mais ou menos isso, vai. Estou tentando resumir aqui o entendimento É, de algo, é. mas é mais ou menos isso. Mas vai ficar para a próxima, naturalmente a gente finaliza isso. E eu acho que aí, de repente, a gente deve partir aí para as palestras de Urante, a tia Ana Paula disse que vai ver, Bom, dar eu um vou insight, ver se pegar, tem um entendimento melhor, e depois qualquer coisa a gente retorna ao livro, alguma coisa que não entendeu. eu vou fazer assim, eu vou me concentrar essa semana, eu vou tentar assistir muitas, porque a gente tá somente na introdução. Né? Então, aí semana que vem eu falo com vocês, Tá bem, então, combinado. Tá Vamos fazer ótimo, tá? o tá ótimo. fechamento? Vamos fazer então a oração de encerramento aí. Agradecemos a quem esteve aqui, quem conseguiu chegar aqui com a gente, né? E gratidão, povo. Vamos à oração, tia Ana Paula. Continuemos com os nossos pensamentos firmes e elevados a Deus e a Jesus Cristo, agradecendo mais uma vez a nossa reunião da noite, a presença dos nossos irmãos que aqui estiveram. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Encerrada a reunião de hoje. Amém. Tchau, até mais, gente. Tchau, gente. Saudações. Tchau. Não, stop aqui.